A graça e a paz, igreja do avivamento. Quantos estão felizes, diga amém. Quantos vieram adorar ao Senhor nessa noite? A boa notícia é de que o motivo de Deus estar aqui é porque você está aqui nessa noite. E Deus tem algo extraordinário para te entregar nessa noite, amados. Eu creio nisso. Há uma unção, há um poder neste lugar. Amém. Como diz o pastor Eudes, eu vou pegar meu iPhone aqui também, pastor Eudes. Amados, Deus colocou uma palavra no meu coração. E eu vou resumir o tempo. Se vocês me perguntassem, pastor Rogério, qual o livro que o senhor mais gosta do Antigo Testamento e qual seria o do Novo Testamento? Eu gosto de toda a Bíblia, mas tem uns livros que parece que você se identifica mais. Eu diria para você que no Antigo Testamento é o livro de Gênesis. Eu sou apaixonado no livro de Gênesis. Por quê? O livro de Gênesis é o livro da criação. Eu vejo no livro de Gênesis a revelação do amor de Deus para com os seus, para com a sua criatura, que é o ser humano. Eu vejo no livro de Gênesis a manifestação sobrenatural do poder criador de Deus. Eu vejo no livro de Gênesis a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo em constante ação em favor da humanidade. Então eu vejo também, eu consigo enxergar no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, a promessa redentora que depois da queda do homem veria o Messias, que é Cristo Jesus, e qual está presente aqui nessa noite. E se você me perguntar, no Novo Testamento, eu diria para você que é o livro de João, porque o livro de João ele expressa 100% Cristo. É o livro do amor, onde Deus ele expressa o seu amor de uma maneira sobrenatural em favor da sua igreja, em favor dos seus filhos. Diga comigo assim: o amor de Deus, ele não pode ser medido. E baseado nessa palavra que eu estou falando para os irmãos, se você me perguntasse em um versículo, João 3,16. Abra sua Bíblia comigo em João 3, capítulo 3 e verso 16. Aleluia, Jesus. Amados, como Deus falou comigo dentro desta palavra, nós estamos vivendo em um momento em que a humanidade, olhando humanamente com os nossos olhos, não precisamos ser grandes entendedores do que está acontecendo nas nações. Se nós olharmos, nós sabemos que algo a mais está acontecendo em todas as nações, em todo o mundo, em todos os povos. As pessoas parecem que estão desenfreadas. As pessoas parecem crianças sem pais, que não sabem o que fazer e nem para onde ir. Parecem pessoas rebeldes, que se afastaram, se ausentaram da presença de Deus e estão numa busca constante de algo para preencher o seu espírito, a sua alma. E eu quero ler esse versículo com você, que eu sei que você conhece ele de cor e salteado, mas há algo sobrenatural dentro desse versículo. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Em algumas versões diz assim: porque Deus amou tanto o mundo. Diga assim: Deus me amou tanto. Olhe para o seu irmão, melhor dizendo, diga para ele assim: Deus te amou tanto. Diga assim: mas tanto, que Ele entregou o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Vocês estão entendendo, mas a Bíblia diz que ele amou tanto, mas amou tanto que ele chegou ao ponto de enviar o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero dizer para você que você tem a vida eterna dentro de você, porque o Espírito de Deus, ele habita em você, ele está em você. Amados, nós estamos vivendo em um tempo em que a palavra amor e a palavra misericórdia tornaram-se quase que escassa, e quando se fala, muito pouco praticada. Nós estamos vivendo em uma época em que as pessoas nunca tiveram tanta necessidade de serem amadas como os dos dias aos quais nós estamos vivendo. Diga misericórdia. E nós temos, amados, a promessa de que Jesus, ele nos amou e nos amaria até o fim. E se nós olharmos para o que está acontecendo na humanidade, tudo isso está acontecendo pela ausência do amor do Pai. Tudo o que está acontecendo em redor do mundo, a Bíblia diz lá no livro, no capítulo 24 do livro de Mateus, está se cumprindo tudo o que está escrito ali. É reino contra reino, nação contra nação, povos contra povos, é pai contra filho, filho contra pai. O amor está ficando cada vez mais escasso. E a palavra que Deus me trouxe aqui nessa noite, a qual Deus me levou a meditar nela, é a respeito da paternidade e o amor do Pai. O mundo está mudando, as coisas estão se transformando e estão caminhando de mal a pior. Esta é a realidade. Mas o Espírito Santo me falou que o amor dele continua o mesmo em favor da sua igreja. O amor do Pai não muda, mas as coisas podem mudar, a política pode mudar, a economia pode mudar, tudo pode mudar, mas o amor de Deus, ele continua o mesmo por você. Independente da sua circunstância, da sua situação, do que você está fazendo, do que você fez ou que você ainda vai fazer, o amor dele continua o mesmo por você. Porque ele te amou tanto, mas ele te amou tanto que enviou o seu filho, e o seu filho foi à morte e morte de cruz, para que hoje eu e você estivéssemos aqui para participarmos do corpo e do sangue de Cristo. Quantos creem, diga glória a Deus. Mas o Senhor me falou que existem pessoas no nosso meio que estão se sentindo não mais amadas. Eu quero te dizer que isso é mentira do diabo. Você não é mais escravo do pecado. Isso é uma mentira de Satanás. Você é a menina dos olhos de Deus. Prova disso, amados, só um minuto. Em tantos lugares, presta atenção, Manuel, que Deus poderia escolher para habitar, em toda essa infinita galáxia, o infinito universo, que Deus poderia, pastor, escolher para habitar. A Bíblia diz que Ele escolheu habitar dentro de mim e dentro de você. Então, mas o mundo caminha de mal a pior, mas a igreja caminha de glória em glória. Quantos são igreja aqui nessa noite? Diga glória a Deus. Deixa eu te dizer para você, se o diabo está te fazendo sentir inferior, se o diabo está dizendo que ninguém te ama, eu quero te dizer, o Espírito Santo está dizendo, eu te amo. Eu estou com você até o fim, independente do que acontecer na sua vida, eu estou com você até o fim. Amados, sinta o amor de Deus na sua vida. E eu quero te dizer que algo sobrenatural vai acontecer nessa noite na sua vida, em nome de Jesus. O amor de Deus vai alcançar o seu espírito, a sua alma e a sua mente, no nome de Jesus. Pessoas precisam se sentir amadas nessa noite, e vão se sentir, porque já há uma manifestação do poder de Deus aqui. Já há uma manifestação da unção do Espírito Santo. A vida do pastor, nós louvamos a vida do pastor Evanildo, que foi profético aqui nessa noite. Você não é mais escravo do medo. Diga comigo assim bem forte: eu não sou mais escravo do medo. Diga assim: eu não aceito as mentiras. Diga assim: eu sou amado, eu sou amada. Você é a menina dos olhos de Deus, meu querido. Creia nisso, amados. E nessa busca constante que as pessoas têm para poder preencher o vazio que existe na sua alma, muitos têm caminhado e entrado por caminhos errados. E a Bíblia diz que existem caminhos que aos olhos dos homens são bons, mas o seu final são caminhos de morte. Em outras traduções, são caminhos de inferno. Alguns têm trilhado pela ausência do amor, pela carência do amor, pela falta do amor, pela falta da paternidade. Alguns têm se desviado para o caminho das drogas,
da prostituição, do alcoolismo, do adultério, de todas essas coisas. E eu quero te dizer que esse vazio que existe na alma do ser humano, que existe no espírito do ser humano, só pode ser preenchido pelo poder do Espírito de Deus. Você tem valor. Você que está me ouvindo, você tem valor. Mas a Bíblia diz lá no livro de João, no capítulo 4, conta a história da mulher samaritana. Se os irmãos quiserem abrir e me acompanhar comigo aí. A Bíblia diz que certa vez Jesus ia passando por Samaria, e nós bem sabemos que os samaritanos e os judeus, eles não se comunicavam, eles não se davam muito bem. Mas a Bíblia diz que Jesus sentou-se à beira de uma fonte, e quem é que justamente aparece ali? Uma mulher samaritana. Acompanhe comigo o texto, por gentileza. Versículo 6 do capítulo 4. E estava ali a fonte de Jacó Jesus, pois foi cansado do caminho. Assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, e tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Mas nesse momento aqui, Jesus, ele procurou ter um diálogo com aquela mulher. Ele puxou um diálogo com ela. Continuando comigo, versículo 12, versículo 11. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus lhe respondeu: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Olhe para mim, fique aqui nesse versículo. Amados, qualquer ser humano, você que está nos assistindo, qualquer pessoa que beber da água deste mundo, dos prazeres deste mundo, dos manjares deste mundo, o que este mundo oferece, voltará a ter sede. Diga comigo assim: voltará a ter sede. Voltará a ter sede. Esse vazio nunca poderá ser preenchido. Isso me remete aos tempos em que eu mexia com as drogas. Eu tentava preencher um vazio que existia dentro de minha alma, que existia dentro de meu espírito. Momentaneamente parecia que aquilo era preenchido, mas quando aquilo passava, o efeito parece que aumentava ainda mais a cratera. Deixa eu dizer algo para você: esse lugar, esse vazio que existe, ele pertence ao Espírito de Deus. Ele pertence a Deus, ele pertence ao Senhor. Todo esse vazio que você está sentindo, ele vai cessar na sua vida nessa noite, porque você vai ser revestido do poder e da autoridade da unção do Espírito de Deus sobre a sua vida. Esse vazio que existe na nossa alma é nosso espírito clamando pela presença do Pai. Mas e coisa sedenta, coisa terrível é você sentir falta daquilo que você não sabe o que é. Mas o Senhor está te falando, é a presença do Espírito de Deus sobre a sua vida. Não tente preencher o vazio que existe na sua alma, no seu espírito, com coisas que não são da parte do Espírito, com coisas deste mundo, porque você voltará a ter sede. Vocês já sabiam, mas eu vi uma vez um estudo que as pessoas que ficam viciadas, tanto no álcool quanto na prostituição, no vício das drogas, é porque quanto mais elas usam, mais vai aumentando o vazio, e quanto mais vai aumentando o vazio, mais elas vão aprofundando nesse mundo de terror e tenebroso. Diga assim: tenha misericórdia, Senhor. É diferentemente de que quando você se enche de Deus, você vai se enchendo ao ponto de transbordar, e de pessoas que estiverem à sua volta serem abençoadas, porque você é uma pessoa cheia do poder e da unção do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Diga para o seu irmão: não beba da água deste mundo. Você que está me assistindo, não beba da água deste mundo no sentido figurado. Beba da fonte da água da vida, que é Jesus Cristo. Continue comigo aqui. Versículo 13: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Preste atenção agora. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der
se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E essa água está jorrando aqui nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amado, o Espírito Santo falou para mim que tem pessoas que vêm em busca de uma resposta aqui nessa noite. A resposta de Deus para você nessa noite é Deus dentro da sua vida, é Deus dentro dos seus negócios, é Deus dentro do seu casamento, é Deus dentro das suas finanças. A resposta para preencher esse vazio, para te dar uma direção, é Deus dentro da sua vida. E Ele quer fazer algo sobrenatural nessa noite, porque, amados, a intenção de Jesus ali era puxar um diálogo com aquela mulher. E o Espírito Santo, Ele está levando você a coisas nesse momento, te trazendo lembrança para mostrar para você que Ele que pode preencher e mudar a sua história. Diga assim: eu quero isso para mim, Jesus. Amados, quantas pessoas não têm perdido a sua vida? Quantas pessoas não têm se autodestruído pelo vazio que existe na sua alma e no seu espírito? Deus está falando com alguém aqui nessa noite. A sua história será mudada, não fique em desespero. O Senhor vai te preencher nessa noite, no nome do Senhor e Salvador Cristo Jesus. Continua o texto comigo, por gentileza. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água. Ela já se interessou, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ela pensava que era água deste mundo. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste muito bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Jesus revelou uma necessidade que essa mulher tinha, uma necessidade de ser amada, uma necessidade de aceitação. Havia, amados, um trauma na alma dessa mulher. E Jesus falou assim: olha, disseste muito bem, os 5 que tu tiveste não é teu, e esse que você tem agora não é seu marido. Ou seja, havia uma busca constante na vida daquela mulher por algo para preencher a sua alma, o seu espírito. E Jesus estava dizendo para você: não existe homem, não existe mulher nesse mundo, nada que pode preencher o vazio da alma e do espírito do ser humano, a não ser o próprio Espírito de Deus. Diga assim: a única coisa capaz, diga assim, o único ser, diga forte, diga assim, o único ser capaz de preencher esse vazio é o Espírito Santo. E Ele está aqui nessa noite, amados, para mudar a sua história. Eu me lembro que a minha vida foi transformada a partir do momento em que eu aceitei Jesus. Aquela vida de angústia, aquela vida de vício, aquela vida de droga, aquela vida de prostituição, de adultério, de vazio em cima de vazio, de cratera em cima de cratera, o Senhor chegou e inundou todo o meu ser. E é o que vai acontecer nessa noite. Ele vai inundar todo o nosso ser, ao ponto de chegarmos a transbordar na presença do Espírito de Deus. Hoje eu posso dizer para você que eu sou transformado por mérito meu? Não, pois a Bíblia diz que não foi eu que escolhi a Ele, mas Ele escolheu a mim. E você está aqui nessa noite porque Ele escolheu a você para receber essa palavra nessa noite. Sinta-se amado pelo Senhor. Sinta-se amado pelo Senhor nessa noite. Amados, o fato de Jesus vir a esse mundo, Ele veio justamente para resgatar esse conceito de paternidade. Diga assim: eu tenho um pai. Diga assim: eu tenho um pai. É preciso ter essa revelação, amados, no Espírito. As pessoas hoje estão, como eu disse, como crianças que perderam seus pais, sem saber o que fazer, sem saber que direção tomar. Mas eu quero te dizer que existe um pai que zela por você. Existe alguém maior do que os seus problemas. Existe alguém maior do que os seus gigantes. E nós temos falado aqui, né, pastor José Alves, que existem gigantes que na verdade eles são anões, mas nós os transformamos em gigantes. Mas independente do tamanho dele, eu quero te dizer nessa noite, através do amor, da presença do Espírito de Deus, ele vai cair por terra nessa noite, no nome do Senhor e Salvador Cristo Jesus. Continue o texto comigo. Disse-lhe a mulher, versículo 19: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar.
Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amados, mais do que nunca está chegando o momento de encontrarmos com o Pai Celestial. Mais do que nunca, nós estamos vivendo, somos uma geração privilegiada, porque estamos vendo as profecias se cumprindo. Pois a Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Qual que é a intenção da minha mensagem nessa noite? É de que você distribua o amor de Deus. É que você seja um evangelista dos últimos dias, um missionário dos últimos dias. Existem pessoas aí fora que precisam de apenas uma ligação. Existem pessoas aí por fora que precisam de apenas uma palavra amiga para ter a sua história mudada, a sua história transformada. Existem pessoas aí que precisam sentir o amor de Deus, porque o mundo está escasso da palavra e da atitude chamada amor. Eu me lembro de certa vez, eu estava em Brasília, pastor Salomão, e tinha um rapaz, ele estendeu um tapete no chão, e o Espírito Santo falou comigo, eu dentro do meu carro: vai lá e diz a ele que eu o amo. Uma palavra tão simples, amado, mas que pode mudar a história de uma pessoa. E a gente fica resistente, tem hora, viu, pastor Evanildo? Diz: Senhor, mas o rapaz está lá quietinho. Mas sabe quando o Espírito Santo vai falando, vai lá, só diz que eu o amo. Eu abri a porta do carro, fechei e caminhei. Ele vendia umas sandálias, ele era da Bahia, baiano. Talvez alguém que está me ouvindo nessa noite, ele só quer ouvir isso, que ele é amado. Eu cheguei lá, puxei um diálogo com ele, fiz como Jesus, eu puxei um diálogo com ele. Disse: quanto é a sua sandália? E ele me falou: é tanto. Comecei a puxar. Aí quando de repente eu falei para você: olha, é o seguinte, o Espírito Santo, ele mandou te falar que ele continua te amando da mesma maneira. Amados, foi suficiente eu falar só isso, mas foi suficiente para aquele jovem desmoronar em pranto e choro. Ele falou para mim assim, com lágrimas: era a palavra que eu precisava de ouvir. Eu estou afastado dos caminhos do Senhor, mas hoje mesmo eu vou voltar para os caminhos do Senhor. Mas vocês estão entendendo? Jesus te amou tanto, mas tanto, que Ele morreu por você. Ele deu o seu Filho. Talvez nós não pensamos na dimensão do que isso significa em nossas vidas. Talvez você queria uma palavra eloquente, mas essa é a palavra que eu tenho para você nessa noite. E meditando nessa palavra, o Senhor me levou em tantas outras passagens. Ele me levou no livro, lá no momento em que Jesus estava no Getsêmani, em agonia, sua alma agoniada, angustiada, suando gotas de sangue. Me levou no momento da traição, em que ele foi traído por um dos seus, e tudo isso ele demonstrando amor, sem ofender ninguém. Me levou no momento em que ele foi julgado sendo inocente. Me levou ao momento em que ele foi chicoteado, tudo isso por amor. Diga assim comigo: tudo isso. Diga forte, diga assim: tudo isso por amor. Você imagina Jesus sendo chicoteado, pedaços da sua carne sendo arrancada pelo chicote, e como se não bastasse, depois uma cruz pesada, caminhando na via dolorosa, e como se não bastasse, o coroaram com a coroa de espinho, arrancaram as suas vestes, cravaram as suas mãos na cruz, seus pés. Naquele exato momento ali, ele sentiu o que eu e o que você, nós sentiríamos. Diga comigo assim: eu preciso amar mais. E como é que eu amo mais? Demonstrando, porque dizem que o amor não é um sentimento, mas é uma atitude.
atitude tanta que foi que Jesus veio e morreu, porque se fosse por sentimento ele não teria vindo. Estão entendendo, amados? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Essa palavra ela vai ficar impregnada no seu espírito. Nos momentos em de tribulação e de angústia, nos momentos que a depressão bater, em que a angústia chegar, em que a aflição no casamento bater, deixa eu dizer algo para você: o amor dele estará com você. Feche os teus olhos. Nós vamos cantar uma canção. Jesus te amou tanto que ele não mediu esforços. E ele te amou tanto que ele morreu na cruz do Calvário para resgatar a paternidade. Hoje você tem livre acesso ao Pai. Não se sinta uma pessoa inferior. Não se sinta uma pessoa menosprezada. Você é a menina dos olhos de Deus. A palavra do Espírito Santo para você hoje, ela é simples. Eu tentei arrumar outra palavra, mas não consegui. Não deu certo, não funcionou, não deu liga, não deu sintonia, né, pastor Evanildo? Não deu sintonia. Mas nós precisamos amar e viver o amor de Deus em nossas vidas. Feche os teus olhos. Não abra os seus olhos por nada. Eu vou profetizar. O amor de Deus, ele vai te constranger nesta noite a tal ponto que você vai se sentir a pessoa mais amada desse mundo. E na verdade você é a pessoa mais amada desse mundo na sua individualidade. Ele ama na coletividade, sim, mas ele ama o seu ser. Ele ama o que você é. Ele te ama da maneira em que você está. E se for preciso mudar, ele vai te mudar. Você que está me assistindo, ei, você é amado. Jesus te ama. E a Bíblia diz que existe um grande banquete preparado para você. E ele nos amou tanto, ele sabendo de tudo isso, que o homem, ele nasce com essa necessidade de ser amado, de paternidade. Ele falou assim: é o seguinte, eu vou partir, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Consolador. O Espírito Santo está aqui nessa noite para tirar toda a agitação da sua alma, toda a angústia da sua alma. Comece a adorá-lo aí. Não peça nada, simplesmente adore e agradeça. Eu vi uma palavra essa semana aqui na oração de manhã: quando agradece, cresce, multiplica. Comece a orar ao Senhor. O ministério de louvor vai estar adorando, e haverá uma manifestação do Espírito Santo aí onde você está.